Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, num dia de alta do Ibovespa, depois do ambiente em Brasília, com a nova articulação do governo em relação à reforma da Previdência. A articulação comandada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que hoje recebeu líderes de partidos. Ele se reuniu com líderes de partidos e deu um avanço justamente na discussão pontual da reforma da Previdência. O próprio presidente fez questão de dizer que não tem troca de cargos, é apenas um apoio à reforma da Previdência. O peso pesado do Ibovespa subiu justamente por causa disso, um destaque para a Petrobras. O dólar caiu hoje também num dia positivo para moedas de países emergentes, como é o caso do Brasil. No exterior, a produção de veículos caiu em março, essa notícia a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho mais. E no estúdio a gente fala sobre energia solar. Rodrigo Sawaia é nosso convidado hoje aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Agora há pouco, o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, concedeu uma entrevista ao chegar ao Palácio do Planalto. E disse que na comissão, ou seja, na CCJ da Câmara, o texto será aprovado facilmente, apesar de todo o clima tenso de ontem, com um posicionamento completamente esquizofrênico da oposição, em desviar o discurso e o entendimento do que pretende esse novo projeto da reforma da Previdência, que foi o próprio ministro, inclusive, o ministro Paulo Guedes, que foi à comissão. Bom, mais cedo o presidente Jair Bolsonaro, depois da volta da viagem a Israel, assumiu a articulação política e recebeu líderes de partidos no Palácio do Planalto. A Rosiane Kelly está conosco e traz detalhes dessa reunião e quanto isso, obviamente, traz de avanço para a reforma da Previdência. Rosiane, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro, como você destacou, recebeu os representantes, foram dirigentes e líderes partidários de 6 partidos políticos hoje, ao longo de todo o dia. E deles, de todos, recebeu apoio sobre a necessidade de aprovação da reforma da Previdência. Portanto, Piotto, dá para saber que o clima aqui hoje é de otimismo. Alguns sugeriram mudanças em relação ao texto que foi apresentado, mas a manifestação de apoio de que a reforma precisa, de fato, avançar, essa foi feita por todos os que participaram das reuniões hoje com o presidente aqui no Palácio do Planalto. Essas bancadas representadas hoje por seus líderes e presidentes nas reuniões somam cerca de 200 deputados na Câmara Federal. E aí eu vou detalhar o que disseram alguns desses dirigentes. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, ele disse que o governo pode contar com a boa vontade do partido para aprovar a reforma da Previdência, mas ressaltou que a sigla não vai fechar questão, ou seja, não vai apresentar nenhuma retaliação caso um deputado ou outro vote diferentemente. Acompanhe. O presidente pediu apoio para as reformas e nós sabemos que elas são importantes para o país. Do ponto de vista pessoal e partidário, existe o engajamento do partido, mas ficou claro que o partido não fechará a questão. O presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, também manifestou o apoio, disse que é preciso fazer uma reforma justa, que combata privilégios, acabe com o déficit previdenciário, com o déficit fiscal, e ele ressaltou que o PSDB não vai votar nenhuma matéria que seja referente a um benefício menor que o salário mínimo. Acompanhe. Essa é a primeira das reformas estruturantes que o Brasil precisa, uma reforma necessária, importante. O PSDB tem compromisso com ela, mas dentro desse foco de justiça social e fiscal. A gente lembra que ontem, Piotto, o governo já destacava que essas conversas abriam portas para a formação de uma base aliada no Congresso Nacional. Os representantes partidários saindo daqui manifestando independência em relação a essa base, continuam sem manifestar uma base governista a essa formação no Congresso.
mas ressaltando apoio a matérias que sejam de interesse do país. O presidente do DEM, ACM Neto, ele disse que integrar a base governista é um assunto que pode ser discutido depois no partido, porque a preocupação no momento é aprovar matérias, se debruçar e dedicar a matérias que sejam da pauta econômica fundamental para o país. E agora há pouco, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também concedeu uma entrevista coletiva, falou sobre isso, disse que essa articulação vai continuar sendo feita, anunciou que já há mais 6 reuniões marcadas com partidos políticos na próxima semana. Jair Bolsonaro vai receber esses dirigentes na terça e na quarta-feira, lembrando que hoje, além dos partidos que eu já citei, ele também recebeu representantes do PRB, PP e MDB. E o governo também anunciou hoje que convidou, inclusive, esses políticos a participarem de um conselho político que terá reunião aí mensal. A ideia é essa, para discutir essa pauta e essa articulação política. Piotr? Muito obrigado, Rosiane. Sobre o apoio do PSDB, o próprio presidente do PSDB, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que o partido não vai apoiar, por exemplo, uma alteração no benefício de progressão continuada. Ou seja, esse é um ponto polêmico que tudo indica vai ser retirado pelo Congresso para a reforma andar, que o governo, na verdade, estava antecipando para os 60 anos com um valor menor e chegaria a um salário mínimo aos 70 anos. Agora vai ficar como está, pelo menos no desejo dos parlamentares, aos 65 anos, o idoso, uma pessoa com deficiência, passa a receber o benefício de progressão continuada, que é um valor de salário mínimo aos 65 anos. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. O próprio presidente Jair Bolsonaro se manifestou no Twitter, nas redes sociais dele, e disse: pela manhã me reuni com vários presidentes e líderes de partidos, tudo ocorreu em alto nível. Ao contrário do que propalado por alguns, nada se falou sobre cargos. Executivo e Legislativo unidos por uma causa que representa o futuro de nossos filhos e netos, o que o governo chama de nova Previdência. Vamos seguir para entender hoje o que aconteceu no Ibovespa, porque, claro, teve sim repercussão importante na Bolsa. Fato é que o que aconteceu hoje desse movimento do governo, obviamente que é um primeiro passo e justificou uma alta aqui na Bolsa, mas obviamente pelo olhar do investidor. Como ontem, mesmo que tinha acontecido num começo ali da Comissão de Constituição e Justiça, um debate um pouco mais acirrado com a oposição, que vai obviamente fazer um papel de oposição, não exatamente das mais republicanas, de discutir o projeto, mas de ser contra, independentemente do que seja, aquilo não representava necessariamente uma queda. Teve muita especulação ontem, por isso que o Ibovespa caiu. Hoje subiu a 1,93%, para se sustentar precisa ter um andamento da reforma da Previdência, mas a alta foi importante, sim, de quase 2%. Terminou com 96.313 pontos, muito próximo da máxima de hoje, do teto do Ibovespa hoje. Vamos seguir com as ações. A Petrobras, que é uma estatal, sempre tem repercussão muito clara de movimentações do governo, se resvalam na Petrobras, 3,38% de alta, Vale com 0,73%, Banco do Brasil, outra estatal também com alta de 1,20%, Bradesco quase 2,60%, 2,59%, Itaú 1,5%, aqui está o peso pesado do Ibovespa. O dólar comercial hoje, além dessas notícias domésticas da política, do andamento maior e mais célere, ou pelo menos uma promessa de um andamento, de uma articulação mais forte do governo para fazer aprovar a reforma da Previdência, no exterior as moedas de países emergentes também subiram. Num todo de uma cesta de moedas, independentemente se países emergentes ou não, o real foi o terceiro que mais se valorizou. Perdeu apenas para a lira turca e para a moeda inglesa, nós estamos falando do pound, da libra, perdão. R$ 3,85, uma queda de hoje aqui de 0,55%. A 3,85, a mínima foi de 3,84, muito próximo da mínima também. Bom, daqui a pouco a gente fala do endividamento das famílias. Eu ia conversar com Flávia Gross no Rio de Janeiro, que é sobre uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que aponta que a expectativa de vida avançou no mundo. São mais de 5 anos na média. Isso também tem a ver com a Previdência, que está sendo discutida no mundo inteiro. Alguns países já fizeram a sua reforma, o Brasil agora está se debruçando sobre a sua reforma. Isso quer dizer o seguinte: óbvio que a notícia é boa, as pessoas estão vivendo mais, porque a medicina avançou, o acesso a bens de consumo também melhorou e tudo isso faz com que as pessoas vivam mais. Mas aí, por outro lado, esse cálculo atuarial
traz um incremento de dívida para os estados para pagar as aposentadorias. As pessoas vivem mais, obviamente que elas continuam recebendo por mais tempo e isso impacta no orçamento público. Daí a necessidade da reforma, que começa justamente pelo aumento da idade mínima e o tempo mínimo de contribuição para poder começar a receber a aposentadoria. Daqui a pouco a gente fala disso, então vamos falar sobre o endividamento familiar. Eu já tenho aqui a tela, por gentileza. Quando a gente fala sobre o endividamento das famílias, eu faço menção disso com muita frequência. O endividamento das famílias não é exatamente um problema. Endividado todo mundo vai ficar em algum momento da vida. Alguns valores de alguns bens são altos. O problema é a inadimplência. E, claro, a qualidade da dívida. Eu já explico isso. Vamos lá. As dívidas, por exemplo, cresceram agora no mês de março, em quase um ponto percentual, chegaram a 62,4%. A inadimplência teve um crescimento menor, de 0,3 ponto percentual a 23,4%. Se eu fizer um comparativo da inadimplência de março do ano passado com março deste ano, teve até uma queda de quase 2 pontos percentuais, chegou a 23%. Bom, de novo, inadimplência é um problema, é quem se endividou e não consegue pagar. Dívida, você comprou um carro e comprou um carro em 3, 4, 5 anos, obviamente você está endividado, mas se você tiver solvência no seu orçamento, é uma dívida natural. O problema está na qualidade da dívida. E o que se chama de qualidade da dívida? É quanto você paga de juro. Se for um juro alto, obviamente que isso é uma dívida ruim. Vamos lá. Até 10 salários mínimos, por exemplo, para a gente pegar por faixa de renda, 63% das famílias estão endividadas, 63,5%, e mais salários mínimos, mais de 10 salários mínimos, quase 60%, 58,3%. O problema da qualidade de dívida é que as pessoas estão endividadas, 78% das famílias estão endividadas no cartão de crédito, que tem uma das piores, mais altas taxas de juros do país. Ou seja, nós estamos falando de uma dívida aqui com taxas de juros de 320%, 310%, dependendo do cartão, dependendo da situação, até acima de 400% ao ano. Nós estamos pagando acima de 10% ao mês de juros. É uma dívida ruim. Claro que é uma modalidade de crédito que as pessoas têm mais acesso, isso é compreensível, mas você ficar rolando dívida no cartão, se você tiver uma opção, saia da dívida. Vamos lá. Alguém normalmente tem esse hábito, e isso é muito comum, por mais que pareça estranho, mas é comum. A pessoa tem uma poupança, ótimo, está recebendo 0,4%, 0,5% de juros ao mês. Mas tem uma dívida no cartão que paga mais de 10%, aquela poupancinha está na hora de ser usada para pagar a dívida, é simples assim. Por quê? Porque o juro que você recebe ali de benefício, ou seja, o juro de poupança, é muito baixo se comparado ao que você paga de dívida no cartão. Então, tira o dinheiro da poupança, tira o dinheiro da aplicação financeira. Não tem nenhuma aplicação financeira que seja maior do que o juro do cartão. Então, tira o dinheiro da aplicação e paga o juro do cartão, paga o cartão, liquida a dívida. Os carnês têm 14,4% e dívida com compra de carro de 10%. Vamos falar sobre esse aumento da expectativa de vida de uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde. A Flávia Grossi está conosco no Rio de Janeiro. Agora retomamos o contato. Flávia, boa noite. Oi, Piotr, agora sim voltamos a falar com você. Boa noite para você e para todos. Esse relatório divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde mostra que entre os anos 2000 e 2016 houve um aumento de 5,5 anos na expectativa de vida global. Segundo a OMS, o número passou de 66,5 anos para 72 anos. E um detalhe importante da pesquisa é que os fatores econômicos continuam tendo uma forte influência sobre a qualidade de vida da população. Em países mais pobres, para se ter uma ideia, a expectativa de vida é 18 anos mais baixa do que nos países mais ricos. Também a diferença entre homens e mulheres. Eles vivem, em média, até os 69, nós até os 74. Segundo a OMS, isso acontece por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque os homens procuram menos os serviços de saúde. E em segundo, porque entre as 40 principais causas de morte, 33 atingem mais homens do que mulheres. O documento mostra ainda que mortes ligadas à maternidade são mais frequentes onde falta atendimento médico. 90% dos óbitos por complicações na gravidez e no parto acontecem nos países em desenvolvimento. Nas nações mais desenvolvidas, essas complicações são raras, atingem apenas 1 em cada 3.000 mulheres. Para diminuir essa desigualdade, a OMS recomenda mais investimento em saúde e nos métodos contraceptivos. Piotr.
Obrigado, Flávia. Vamos falar da produção de veículos, que teve queda agora no mês de março. A Vanessa Casalino tem os números aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Em março, a produção de veículos recuou 10% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram produzidas pouco mais de 240.500 unidades. Já em relação a fevereiro, a queda foi de 6,4%. De acordo com a Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes, essa redução se deve a 3 fatores. A greve dos trabalhadores da Ford, em São Bernardo do Campo, a enchente que aconteceu na fábrica da Mercedes-Benz, também em São Bernardo, e o desempenho ruim das exportações, principal motivo. A queda foi de mais de 42% na comparação com março de 2018 e de 3,7% em relação a fevereiro. Isso porque a Argentina continua sendo a nossa principal parceira comercial, tem 60% da fatia do mercado. Já as vendas internas aqui no Brasil cresceram 0,9% em março, na comparação com março de 2018. Já em relação a fevereiro, a alta foi de 5,3%. E a média diária de vendas foi de 11 mil unidades, a melhor para o mês de março desde 2014. Nesse contexto, a Anfavea defendeu a importância de se manter bons índices de produção aqui no Brasil. A associação destacou a importância disso no setor da geração de emprego e renda, dizendo que hoje as montadoras respondem por 1/3 do crescimento industrial do país, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre energia solar, que em capacidade instalada, ou seja, de capacidade de geração, superou a energia solar, superou a energia nuclear. A gente fala disso tudo depois do intervalo. Eu espero você. Já de volta com o cenário econômico para falar sobre energia solar. Como eu fiz menção um pouco antes da gente ir para o intervalo, a capacidade instalada, ou seja, a capacidade de geração da energia solar no país já superou a da energia nuclear, que vem lá de muito tempo, vem nos anos 70, né? Rodrigo, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Rodrigo Sawaia está conosco aqui no cenário econômico, que é presidente da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar. Nós temos, obviamente, que isso é uma notícia positiva, mas eu vou lhe perguntar o quanto de notícias positivas temos no futuro. O governo mexeu na matriz energética que hoje é ofertada ao país de ter maior participação de energia renovável, sobretudo na energia solar? Piotr, é um prazer estar aqui com você, Imagina. Com todos os participantes. É a nossa expectativa. Hoje o que nós vemos é que o governo ainda caminha timidamente com o uso da energia solar fotovoltaica, mas a fonte tem avançado com força, não só por conta de contratações do governo, mas o setor está começando a buscar novos caminhos também. Então nós temos uma grande novidade, que é com a redução do preço dessa tecnologia, o mercado livre de energia elétrica, chamado ambiente de contratação livre, grandes empresas buscando a solar fotovoltaica, que é uma fonte agora barata para reduzir os seus custos, e também na geração distribuída aos consumidores diretamente nas suas casas, empresas e até em prédios públicos como escolas e hospitais, fazendo uso da solar fotovoltaica. Que é aí nós estamos falando de autogeração, é isso? Exatamente. Então, para as usinas de grande porte, no ano passado nós tivemos um grande sucesso e uma grande decepção, Piotr. O sucesso foi que a Solar participou do leilão A-4, o leilão que contratou energia para entregar 4 anos no futuro, e nós logramos a fonte mais vencedora, com mais contratos entregues. Mas no leilão A-6, que foi o segundo leilão do ano passado e o maior leilão do ano passado, o governo não deixou a gente participar. Fomos a única fonte renovável deixada de fora desse leilão. Isso nos leilões do ano passado. Do ano passado. Agora a gente tem uma nova gestão de governo, né? E temos uma expectativa muito positiva do Ministério de Minas e Energia com o ministro Bento Albuquerque. Ele já fez um planejamento novo que nunca tinha sido feito no passado, anunciou que para os próximos 3 anos serão 6 leilões de energia. Ele já estabeleceu isso com visão de futuro para o setor. E agora já decidiu os detalhes do primeiro leilão, que vai acontecer mais ou menos na metade desse ano. Esse leilão já tem a solar fotovoltaica. A nossa expectativa é de que o ministro inclua a solar no leilão A-6, que vai ter no segundo semestre, e nos outros 4 leilões que teremos em 2020 e 2021. O A-6 eu contrato hoje e entrego daqui a 6 anos. Daqui a 6 anos. Ou seja, o -6 é exatamente isso. É o que isso. dá tempo do investidor que venceu o leilão
se preparar, obviamente, fazer o investimento todo para poder gerar a energia que foi contratada. Exatamente. Como daqui a 6 anos nós vamos ter uma demanda por energia elétrica no nosso país que está em trajetória de crescimento maior do que daqui a 4 anos, o leilão A-6 é maior do que o leilão A-4. Então, por isso que ele é tão importante para o nosso setor. O A-4 é uma base, mas o A-6 é o grande leilão de cada ano. Que, obviamente, nós temos uma expectativa de crescimento. Nós estamos olhando para a reforma da Previdência, que é um primeiro passo para resolver as contas do país, e tudo indica que a partir daí nós temos um facilitador, ou pelo menos não teremos um dificultador no crescimento do país. Mas a decisão do governo vem do governo em si ou vem da agência, da ANEEL? Não, essa decisão ela vem do governo. É estratégica de governo. É estratégica de governo, ela é trabalhada tecnicamente junto à empresa de pesquisa energética do governo federal, que trabalha para o Ministério de Minas e Energia, e é o Ministério de Minas e Energia que tem a caneta e a decisão, o comando sobre quais fontes participam e quais fontes ficam de fora de cada leilão. Esse atual governo está mais aberto à possibilidade de energias alternativas, renováveis? O nosso diálogo com o governo tem sido muito bom, nós estamos otimistas, né? Tivemos boas reuniões já, inclusive com o ministro, com a equipe do ministro também, que nos recebeu muito bem e é muito bem capacitada tecnicamente. E agora a nossa expectativa é de ter boas notícias para o leilão A-6. Mas o que poderia inabilitar o setor de energia solar? É uma decisão meramente política ou o governo tem outras opções que são mais interessantes ou tem que resolver, por exemplo, contratos que tem com hidrelétricas ou térmicas? O que poderia inabilitar o setor solar? Olha, são 2 fatores, na verdade, a nosso ver. Primeiro fator importante são pressões, e a gente espera que o governo não ceda a pressões de segmentos que queiram deixar a solar, que está começando agora a ocupar um espaço importante, se tornar competitiva e incomodar, né, outros segmentos, não deixa a solar de fora. Mas outros segmentos são o quê? Os geradores de outro tipo de energia? De outras fontes de energia, sejam elas fósseis ou renováveis. Então a nossa expectativa é de que o governo tenha um tratamento isonômico, neutro e abra espaço para a solar participar nesse leilão. No ano passado, o governo usou 2 argumentos que a gente discorda para deixar a solar de fora. Um argumento foi que a solar era muito rápida, era uma tecnologia que você em pouco tempo conseguia construir as usinas. No entanto, o governo disse isso, mas deixou participar do leilão a fonte eólica, que é tão rápida quanto a solar, tem avançado e também reduzido seu preço de forma acelerada como a solar, né? E foi uma das fontes que mais contratou no leilão A-6. Então, a gente não acha razoável deixar a solar de fora. Esse argumento não convence. Não convence. Esse argumento não fecha a conta, para usar a expressão de padeiro, não é verdade? Exatamente. E o outro argumento que foi dado é que os projetos solares ainda estão reduzindo os seus custos, e se o governo contratasse os projetos em um leilão de prazo menor, ele não corria o risco de comprar energia cara, porque ela ia baixar de preço daqui a 6 anos. Essa conta também não fecha, porque o empresário ele está competindo com outros empresários e todo mundo está fazendo a conta não do preço da energia de hoje, mas daqui a 6 anos. Claro. Então está todo mundo incluindo no seu modelo de negócio que esse preço vai cair. Na fonte solar, na fonte eólica, em outras fontes, biomassa, PCH. Então, todo mundo trabalha olhando para frente nesses leilões. Dizer que a solar ainda vai reduzir o preço, então é melhor não incluí-la no leilão, a gente acha injusto. Aquelas questões de interligação do sistema, isso já está praticamente resolvido? Ainda existem alguns gargalos, Piotr, em estados específicos, mas a boa notícia é que a fonte solar fotovoltaica é a tecnologia que melhor pode ser desenvolvida aonde o sistema tem espaço. O que significa dizer isso? A gente não tem recurso de todas as demais fontes bem distribuído pelo Brasil, como temos da solar, de tal modo que quando você faz um projeto de uma biomassa ou de uma hidrelétrica ou de uma eólica, você precisa ter a água disponível naquele lugar, claro. Você precisa ter a biomassa e você precisa ter o vento passando naquele lugar. O sol está no Brasil inteiro. Então, se não tem conexão no estado, os projetos solares, como a gente diz, Piotr, correm atrás da conexão. A gente vai onde tem conexão. Conosco não tem crise de conexão. Esse argumento é ótimo, viu?
Rodrigo, obrigado pela gentileza. Um prazer. Boa sorte. Vamos acompanhar esses leilões, então. Tá e as certo. decisões, claro, do governo também. Torcer pelo A-6 com isonomia. Muito obrigado. Hein? Obrigado. Rodrigo Sawaia conversou conosco, ele é presidente da Associação Brasileira de Energia Solar. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.